Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia devocional. Vamos lá? Hoje a gente vai iniciar o livro de Jonas, tá? Uma história bem conhecida de Jonas, porém Deus vai estar aqui falando dos nossos corações, do jeitinho que Ele quer que a gente entenda, que a gente saiba, para a gente vir poder colocar em prática tudo que Ele está falando conosco, tá bom? Então abre a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na sua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Senhor. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos instruído, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Pai, para que a gente possa ter maior entendimento da Tua Palavra e assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas e podermos ser transformados através dela. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1, que fala assim. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava saindo para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Somente 1 e 3. Jonas era um profeta de Deus. Porém, pelo fato dele ser um profeta de Deus, não quer dizer que ele obedecia a palavra de Deus. Aqui, ele entrou em desobediência. Entende? As pessoas acham que muitas das vezes o fato de a pessoa ter o chamado de profeta, que ela vai acatar o que Deus está falando. Porém, que a gente sabe quando a gente entra em desobediência à palavra do Senhor, a gente sofre as consequências e outras pessoas à nossa volta também. No caso aqui de Jonas, ele sofreu as consequências. A tempestade sobreveio sobre o navio, por conta que ele estava no navio. Então, aquele navio não estava sendo comandado por ele. Aquele navio tinha um comandante e tinha sua tripulação. Então, Jonas colocou em perigo outras pessoas devido à falta de obediência dele ao Senhor. Entende? Ele foi desobediência a uma ordem de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive. E ele pegou um navio e foi para a Espanha. Entende? Ou seja, desde o princípio, quando Deus deu a ordem para ele, ele já estava com intenção no coração de fazer o contrário. Por quê? Porque ele estava fugindo da ordem de Deus ali. Entende? Se ele estava com medo, se ele não queria fazer, se ele achava que não ia dar certo, ou se ele achava que a presença dele não era o suficiente ali, ele simplesmente decidiu e falou, não vou fazer, eu vou para cá em vez de ir para lá. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quantos Jonas existe hoje que fogem do chamado, que fogem das ordenanças de Deus? Deus manda você ir para o caminho e você vai para o outro. Quantas vezes na sua vida Deus te deu uma ordenança para você ser obediente e você resolveu fazer do seu jeito? Então Deus está te perguntando, até quando você vai ficar fugindo dele? Entende? Até quando você vai na direção contrária ao que Deus tem para ti? Você precisa saber de algo. Deus não levanta o seu povo apenas para si próprio. Deus não levanta você apenas para você próprio, apenas para seu benefício próprio. Deus levanta você para abençoar milhares de vidas que estão esperando você ficar pronto, ser preparado por Deus para poder conhecê-lo através da sua vida. É a sua vida, é o seu testemunho, são as suas dificuldades e as suas bênçãos que Deus vai usar para trazer mais vidas para Ele. Então Deus está te perguntando aqui até quando você vai ficar fugindo das ordens que eu te passo. Você não tem que escutar os seus familiares, você não tem que escutar os seus amigos. Ninguém sabe da sua intimidade com Deus.
Ninguém sabe do relacionamento que você tem com Deus. Você e Deus sabe. Então, quando Ele te passar uma ordenança, quando Ele te passar um direcionamento, você precisa obedecer. Da mesma forma que você procura algo em Deus para poder vir saber se é para você ou não, da mesma forma que você acredita, da mesma forma você tem que obedecer quando Ele mandar você fazer algo que você não quer fazer, que pela sua lógica não vai dar certo, porque pelas suas vontades não vai dar certo. Você não tem que olhar para o cenário que você se encontra. A promessa, ela nunca vai bater com o cenário que a gente se encontra. A promessa é um milagre. Deus não vai reduzir o milagre dele ao que você está vivendo. A promessa sempre contradiz ao que a gente vive. Ao chamado sempre contradiz o que a gente vive. Você não tem que olhar para as circunstâncias, você não tem que olhar para o cenário que você se encontra, você não tem que olhar para a situação que você está hoje. Você tem que confiar na palavra que Deus te falou e ir de encontro obedecendo ao que Ele tem para ti. Sabe o que acontece quando a gente não obedece ao Senhor? Sabe o que acontece conosco? Morte espiritual, suicídio espiritual. É como se você estivesse se suicidando espiritualmente, indo na direção contrária à de Deus. E quando a gente morre espiritualmente, o nosso corpo, ele cai. Porque o que sustenta a gente de pé é o nosso espírito. Então, o fato de você procurar a Deus todos os dias, na sua intimidade e individualidade, ele sustenta você de pé. Não é só uma mera formalidade. Eu preciso buscar ao Senhor para poder viver os planos dele. Não é só teoria, é prática. Então, a partir do momento que você não obedece o que Deus está te falando, você está cometendo um suicídio espiritual. Entende? É pesada essa palavra, mas é isso realmente que acontece. Cada vez que você desobedece, é um pouquinho que você se suicida. Até que vem por um todo. Quantas pessoas que são do meio gospel, do meio evangelho, que tiveram suas depressões e caíram, se debilitaram? Quantas pessoas? Por quê? Porque em algum momento as atitudes dela não estavam batendo com as atitudes que Deus queria que ela tivesse. Medo? Não sei. Cada um tem sua história. Mas a partir do momento que você desobedece a palavra que está sendo dita a ti, existe em você um suicídio espiritual, a qual o seu espírito vai começando a definhar, vai começando a retrair. Você vai começando a se perder. Deus não tem isso para a tua vida. Então não tem lógica para você, não faz sentido para você, mas Deus mandou você fazer, obedeça a palavra dele, porque ele sabe o que está fazendo. Deus não é menino, gente. Deus não é pessoas sem juízo. Entende? Deus não é uma pessoa sem juízo. Deus criou o mundo, Deus criou você. Não tem por que você duvidar da palavra que Deus te deu, ou você achar que o teu jeito é melhor. A princípio, o teu jeito é melhor. A princípio, vai ser legal para ti. Mas se você continuar por onde você está indo, no a princípio, ela não vai se concluir. Ela pode até tirar você dos caminhos do Senhor. E Deus não tem morte para você. Deus tem vida. Vida em abundância. Então não fuja do local onde Deus quer que você esteja. Não fuja do chamado que Deus quer que você exerça. Não fuja das ordens de Deus para a sua vida. Não faça o caminho contrário. Entende? Se posicione e enfrente o que tem que ser enfrentado. Pessoas conhecerão a palavra do Senhor
Deus através da sua vida. Você faz uma diferença gigantesca onde você está. Você pode não se dar conta disso, mas Deus usa a sua vida o tempo todo para alcançar outras pessoas. Através das suas dificuldades, as pessoas veem superação em você e se inspiram em você. Então, se você pode fazer uma diferença tão pequena aonde você está, imagine se você fazer a diferença quando Deus manda você ir e você obedece. Porque Deus se responsabiliza pelo que Ele fala. Então, se Deus está mandando você ir, vai, porque Ele se responsabiliza por você. Ele se responsabiliza pela sua trajetória. Ele se responsabiliza até você chegar no local que Deus quer que você esteja. Ele só precisa que você acredite, tenha fé em si mesmo. Porque você está deixando de acreditar em ti. Você não está só deixando de acreditar nas promessas de Deus que tem para sua vida, nos planos de Deus para ti. Você está deixando de acreditar em você. Porque você está se permitindo, deixando a incredulidade ainda entrar no seu coração. Uma vez que a incredulidade se instala, é difícil de sair. Se você não tiver uma fé fortalecida. Então você precisa, sim, procurar mais a presença de Deus e priorizar mais Deus na sua vida. Você precisa entender que o plano espiritual existe, ele é mais real do que o plano físico. E tudo gira em torno do plano espiritual. Então, se você entra em desobediência à palavra de Deus, a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, você está entrando, você está favorecendo a oposição na sua vida, ok? Você está abrindo a porta para ele entrar e você está fechando a porta para Deus. Você está fazendo o contrário. E você vai entrar em cativeiro se você continuar dessa forma. Entende, gente? Então arrependa-se dos caminhos que você está trilhando, das escolhas que você está fazendo. Não é para você ir... Desculpa. Não é para você ir ao caminho contrário que Deus tem para ti. Não seja um filho desobediente. Seja um filho obediente. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não ache lógica. Obedeça a palavra que Deus te deu. A obediência vai fazer as portas se abrirem para você e vai fazer você chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Vai fazer você ser quem Deus quer que você seja. Não tenha medo, o medo paralisa. Olhe para Deus e acredite na palavra que Ele lançou para ti. Não desista. Não deres morte espiritual para ti. Seja forte e corajoso e siga em frente na direção que Deus quer que você vá. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada pela paciência que o Senhor tem conosco, Pai. E todo o amor que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Muitas das vezes recusamos e querer estar na Tua presença, e recusamos e querer não fazer as suas ordens, Pai. Não querer fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Nos instrua o caminho que devemos andar. Nos instrua como que devemos obedecer a Ti, o que devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro com Sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, espírito e verdade, Pai, Te buscando na sua intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.